Fica por aqui porque hoje, nesse episódio do Medical Business Cast, nós temos uma presença de força e sucesso quando o assunto é empreendedorismo. Ela que é fundadora, CEO do Instituto Lapidare. Sem mais delongas, Flávia Del Valle aqui conosco no Medical Summit. Em relação ao empreendedorismo, então eu comecei com 3 anos de idade na academia da minha mãe. Então meu quintal ele foi uma verdadeira escola de empreendedorismo. O meu sonho realmente era ser bailarina e dançar em musicais. Mas o meu lado corporal e meu lado de expressão de balé clássico e o balé moderno era muito aflorado. Então eu sempre fui a primeira bailarina. Nessa dor eu falei, Gustavo, olha, tem uma oportunidade muito grande aqui na cidade. A gente montar uma clínica de especialidades médicas. Foi aí que a gente fez uma sociedade com uma das pessoas que eram empresárias da cidade. Vendemos esse projeto para ele, apresentamos um business plan e fizemos uma sociedade e montamos a primeira clínica de especialidades médicas de Santa Catarina. Então veio aí o primeiro empreendedorismo de fato. Fica por aqui porque hoje, nesse episódio do Medical Business Cast, nós temos uma presença de força e sucesso quando o assunto é empreendedorismo. Ela que é fundadora, CEO do Instituto Lapidare. Sem mais delongas, Flávia Del Valle aqui conosco no Medical Summit. Eba! Bem-vinda! Obrigada, é uma honra e um privilégio estar em um grupo tão importante para a classe médica e eu sou uma entusiasta dessa área, então é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença, que com certeza vai contribuir tanto conosco quanto com todos que estão nos assistindo. Espero aqui. contribuir com vocês. Universo de empreendedorismo, vamos falar de medicina, de estética, de graduação. Adoro. E da tua história. Queremos saber um pouquinho mais. Conta como foi a tua trajetória até chegar hoje nessa grandiosidade de mulher empresária que você representa. Muito legal. Vou resumir um pouco, porque a história é muito longa. Apesar dessa cara novinha, eu já tenho uma longa... Tô brincando, gente. Eu tenho uma longa jornada em relação ao empreendedorismo. Então, eu comecei com 3 anos de idade na academia da minha mãe. Então, meu quintal ele foi uma verdadeira escola de empreendedorismo. Minha mãe ela é professora de educação física, uma das primeiras do Brasil. Ela era uma mulher que dava aula na televisão de ginástica localizada, aquela ginástica bem tradicional, colocava pezinho e tal. Como vocês veem em Solange Frazão, naquele tempo, minha mãe, anterior a isso, já dava aula de ginástica. E meu pai era autônomo, então ele saía para vender produtos especificamente de... Primeiro ele vendeu marcas de bebida, depois ele foi para o comércio de roupas. Então, eu tive, dentro de casa, um cenário muito de risco e de ambição por fazer acontecer, no bom sentido. Então, eu vi minha mãe criando 3 filhos praticamente sozinha, porque meu pai saía muito para trabalhar fora e minha mãe trabalhando fora também. E eu cresci dentro dessa academia. E eu fui bailarina clássica até os meus 16 anos. Eu fui emancipada, eu dancei no Balé da Cidade de São Paulo. E o intuito era eu ser bailarina. Ou dançar na Broadway. Esse era meu grande sonho. Viu que tem algumas coisas que ainda... Algumas coisas ocultas da Flávia. Estou aprendendo hoje. Eu falo que eu sempre nasci para me expressar numa comunicação não verbal. Então... o meu sonho realmente era ser bailarina e dançar em musicais. Mas o meu lado corporal e meu lado de expressão de balé clássico e o balé moderno era muito aflorado. Então, eu sempre fui a primeira bailarina. Só que a questão de cantar, de se expressar, era um pouquinho... Eu teria que treinar muito mais. E meu pai, com 16, 17 anos, ele falou para mim, olha, Flávia... eu acho melhor você escolher uma outra profissão, porque você talvez não ganhe dinheiro com isso.
E nesse momento, e a gente tem o pai como nosso grande exemplo, né, um mentor para nós, aquela ficha caiu, eu ouvia a ficha caindo assim e falei, meu Deus, eu não acredito que ele está me falando isso, é meu sonho. E depois de tanto tempo, hoje eu consigo ver que tudo caminhou e o universo conspirou para que eu realmente andasse e construísse muitas coisas além da dança. Mas naquele momento foi um grande ponto de inflexão. A gente estava conversando disso. Exato. Antes, seu ponto de inflexão foi ali na cirurgia geral. Com certeza. Esse foi meu ponto de inflexão. E eu fui lá, eu lembro que eu peguei uma revistinha e comecei a procurar profissões. Eu já estava no 2º colegial, ou 3º colegial ali, e eu comecei a procurar. E eu já namorava o meu namorado, o meu marido hoje, e ele tinha passado em medicina. Ele já tinha passado, muito inteligente, passou rapidamente, ele é 3, 4 anos mais velho que eu. E eu falei assim, medicina eu não quero, vou prestar enfermagem. E fui lá e prestei enfermagem. Passei numa escola estadual, a melhor do estado de São Paulo, chama FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. É estadual, então... passei nessa faculdade que era a mesma do meu namorado. Ele já estava no 4º ano de medicina, quando eu passei, e eu passei no 1º ano. E fiz essa faculdade, depois eu fui para São Paulo, fiz neonatologia na USP, residência de enfermagem em neonatal. Depois eu fui para o Hospital do Coração e tive um convite para ir para o Einstein, para trabalhar lá. O Gustavo, ele já era cirurgião geral nessa época, ele fez cirurgia geral no Hospital do Servidor Municipal. E estava com tudo, gente, perfeito ali pra gente. Eu já estava com... A gente já tinha casado, então eu já cortei um pouquinho, nós casamos. Eu já estava com um filho de 2 anos nessa época, quando eu estava indo pro Einstein. E daí foi outro ponto de inflexão para mim. Eu falei, se a gente ficar aqui, nós vamos virar workaholic. E a gente não vai ter nenhuma qualidade de vida. São Paulo, filho pequeno, Gustavo na Intermédica, eu no Einstein, a gente saindo 7 da noite, eu voltando às 8 da noite, e olhe lá. Não vamos ter vida. Eu falei, eu tô com 22 anos. O que eu vou fazer da minha vida a partir disso? Pensei, e eu com essa visão sempre de muito... de correr riscos. Eu sou uma pessoa que corre muitos riscos. Eu não gosto da zona de conforto. Eu sempre me coloco fora da zona de conforto. Uma veia empreendedora. É uma veia empreendedora nata que veio da minha mãe, eu acho assim, sabe? De correr riscos mesmo. Sempre tá mudando, muito dinâmica, muito guerreira, muito resiliente. E eu falei, não vamos ficar aqui. E como eu tinha convivido muito com meu avô, que foi meu grande mentor, o pai do meu pai, ele morava na praia. E sempre eu ia para a Praia Grande e ficava minhas férias com ele. Então, eu tinha uma história com a praia muito grande. Era um desejo de morar com a praia. Tanto que meu filho agora surfa por aí para todas as praias. Olha como que são as coisas, o universo conspira para tudo que a gente gosta Essas mesmo. inflexões, né? Que nos... Essas frequências. Exato. Essas frequências. Que muitas vezes na vida, né, existem pontos que a gente pensa, mas por que isso está acontecendo? E normalmente a gente vai vendo o propósito com o passar do tempo. Ou por que eu não? Por que eu não? Por que eu não neste agora? momento, né? Porque se a gente estiver aberto, a gente vai caminhando para aquilo que a gente deseja. Exatamente. O intuito é não estar fechado. Então, eu estava aberta naquele momento de pensar e ter consciência que minha vida não era ali, naquele momento, com um filho de 2 anos. E que era importante a gente trazer coisas novas para o crescimento de casal, crescimento... cirurgião geral em São Paulo, ele não queria seguir mais... Ele queria ser cirurgião geral, ele gosta do trauma, depois ele fez emergência médica, então... Eu também olhei para o propósito dele. Uhum. Ele queria ser da sala vermelha. Então, falei, São Paulo, legal, ele já pegou bastante experiência aqui. A gente veio conhecer Santa Catarina, que foi aonde me chamava, alguma coisa me chamava. É Santa Catarina, é Santa Catarina, é Santa Catarina. A gente viu Floripa, daí Floripa tinha muito médico, tinha muita enfermeira. Não. Daí a gente viu uma cidade que chamava Tijucas, que ficava do lado de Itapema, próximo de Balneário Camboriú. Uhum. Pegamos o carro, viemos com o nosso filho, é uma viagem aí de 8 horas, viemos, olhamos tudo, fomos até a prefeitura, procuramos em vários locais, até que conseguimos. O Gustavo foi contratado como cirurgião geral do município em Itapema. A gente conheceu o prefeito naquela época,
2004, mais ou menos, então 2005, por aí. E eu fui ser enfermeira do setor de diabetes e hipertensão. Então, cuidar dessa parte do município. Então, eu ia fazer toda a parte de prevenção disso, da parte de diabetes, hipertensão. Só que eu lembro que a gente foi num show lá em São Paulo do Pearl Jam, que a gente ama, muito grunge a gente, dessa época dos anos 80. E no outro dia, a gente já tinha pedido desligamento, de tudo certo, com os móveis todos dentro de casa. Enfim, nós recebemos uma notícia que o prefeito tinha sido tirado do poder, tirado do cargo. Sim. A vida e sua surpresa. E aí? Porque essas cidades menores, elas funcionam assim. Sim. Elas funcionam. Aconteceu alguma coisa que ele não estava mais como prefeito. E nesse momento, é aquele momento realmente de tristeza, de falar, nossa, o que vai acontecer? A gente está com tudo pronto, não temos mais nada. A gente se viu sem nada. A gente sempre fomos nós por nós. Então, tudo que a gente construiu, e hoje, eu olhando para trás, foi muito mérito da gente. Meritocracia mesmo, nosso trabalho, né? Lógico, com uma educação maravilhosa dos nossos pais, que fizeram aquilo que podiam naquele momento. Então, eu falei, não vamos desistir. Não vamos desistir. Pega o telefone, eu sei que era sábado, 9 horas da noite. Liga no hospital, eu falei para ele. Liga no hospital que provavelmente vai alguém atender e você vai saber alguma coisa. Estão precisando de plantonista, nós já estamos com tudo pronto. A gente já tem casa lá. Nós vamos ter que ir. Daí ele vai lá, ligou. Quem atendeu foi o cirurgião, filho do próximo prefeito que ia ficar. Nossa! Não. O improvável aconteceu. O impossível aconteceu, Nossa. né? E assim, ele que atendeu o telefone na sala mesmo. Passa, por favor, na sala dos cirurgiões, eu sou médico, enfim, aquela coisa que o médico liga no hospital e... A conexão perfeita. E vão passando. Eu só sei que ele falou, não, pode vir, a gente tá precisando de cirurgião, é isso, sua mulher vai também, aqui a gente precisa realmente de uma enfermeira também dentro do hospital, e a gente foi. E a gente conseguiu ali estabelecer algo muito legal nesses primeiros meses, e nesse momento eu olhei para a dinâmica da cidade e percebi que ali faltava médicos especialistas. Porque o médico, em 2004, 2005, em Itapema, que foi a cidade que a gente escolheu ir, cuidava desde o dedo encravado até a enxaqueca. Então, era pediatria, era geriatria, era tudo. O médico referência. É o médico referência, aquele médico de família. Então, eu falei assim, é uma dor muito forte. Nessa dor, eu falei, Gustavo, olha, tem uma oportunidade muito grande aqui na cidade. A gente montar uma clínica de especialidades médicas. Foi aí que a gente fez uma sociedade com uma das pessoas que eram empresárias da cidade. Vendemos esse projeto para ele, apresentamos um business plan e fizemos uma sociedade e montamos a primeira clínica de especialidades médicas de Santa Catarina. Então, veio aí o primeiro empreendedorismo de fato. E, Flávia, essa veia empreendedora, essa visão de a dor do mercado é esta, a estratégia de criar um negócio para solucionar esse problema que você viu, veio de onde? Veio de eu sempre querer resolver problemas. Eu acho que sempre eu tive isso muito fortemente. Então, eu resolvi o problema das minhas amigas. Quando não tinha espetáculo na academia da minha mãe, eu fazia acontecer na garagem de casa. Então, eu fazia os espetáculos, eu vendia os ingressos, eu convidava minhas amiguinhas, colocavam todas as cadeiras, eu treinava ali o cenário, né, e as danças, dava aquelas brigas de adolescente, mas dava tudo certo no final, porque eu era muito controladora e proprietária, e eu queria que aquilo fizesse acontecer. Desde cedo. Então, podemos dizer que a tua autenticidade te levou a outro nível. É isso mesmo. Assim, minha mãe fazia aniversário, alguém da minha família, eu mandava todo mundo lá para a sala assistir televisão, eu preparava tudo, o bolo, o estrogonofe, quando tinha que fazer. Então, eu gostava também de receber. Experiência, né? Experiência. A arte de receber. Isso. Tanto vem da academia, quanto
realmente dessa questão de empreender e resolver problemas Tanto também. de estar no controle, como de oferecer uma experiência. Oferecer, isso. Era um combo perfeito. Isso aí. E a partir daí vocês formaram... A gente formou a primeira clínica de especialidades médicas. Eu trouxe muitos médicos de São Paulo para atender em Itapema, então foi uma revolução. Então, era como se a gente, de Nova York, estivesse chegando em São Paulo. Era São Paulo, a gente estava chegando com a nossa visão ali, imagina, desses grandes hospitais, para Itapema. Então, a gente fez uma inauguração, que foi muito legal. Mas, quando você faz isso numa cidade, você também atrai muita... como que eu vou dizer assim? Muita... eu não gosto de falar que não é inveja. Eu acho que é muitos argumentos ao contrário. Questionamentos. É algo isso. novo. É algo novo. E aí? Sempre que é revolucionário e como é uma questão muito disruptiva no mercado, e para aquele mercado era, de fato, né? Foi questionado muito. Mas a gente foi muito resiliente. Houve um crescimento gigante dessa empresa e a gente chegou a vender essa empresa depois de 7 anos. Nos ofereceram e a gente falou. E a gente faz empresa para vender, né? Então, como empreendedora, empresária, a gente valoriza aquela empresa que a gente cria como fundadora. A gente vê aquele filho crescendo sozinho, desapega. Que bom que está caminhando esse filho. E a gente vende pelo um valuation adequado. Então, foi a primeira oportunidade de eu participar de uma venda de uma empresa, que foi Perfeito. a Humana Itapema. E hoje a gente comunica muito com pessoas que estão nos assistindo, estão iniciando... O médico, com certeza. O médico, o profissional que está iniciando sua área no empreendedorismo. Exato. E que encontra diversos desafios ali no início. Eu imagino a Flávia naquela época recebendo aquele tanto de desafio, mas pensando, não, eu vou ter a resiliência de continuar nesse caminho. Exato. Então, como você vê a importância de seguir, assim... firme no seu negócio, pensando, não, vai dar certo, eu confio no meu potencial, eu tive uma visão. O que é importante para esse profissional que está começando se atentar a continuar nesse caminho e insistir para chegar no resultado final? É uma pergunta maravilhosa. Mas eu acho que a gente tem que saber a nossa única coisa. A gente tem que saber qual é a nossa única coisa da vida. Qual é o seu propósito? Propósito pode ser um pouco clichê, assim, todo mundo está falando isso. Mas o que faz o seu coração vibrar? Para que você veio nessa vida? Qual é o seu caminho? Para mim, realmente era elevar o nível da educação do médico e salvar vidas. Eu já tinha isso desde sempre. Sempre foi isso que me fazia feliz. E criar uma clínica de especialidades médicas já não estava mais nessa minha única coisa. Nesse momento, né? Eu criei algo para sanar uma dor do município e foi sanado. Então, a região se fortaleceu e surgiram outras, a gente inspirou outras questões, que eu vejo muito isso. Quando você abre uma empresa disruptiva, tem os argumentos contra das pessoas que são mais catedráticas do local. É igual o médico. Você não tem RQE, o médico vai lá questionar isso. Sempre que você é muito, né, disruptivo do seu tempo, você vai sofrer isso. Mas depois, passa esse tempo, a sua resiliência, você vai ter os méritos ali de ver algumas coisas acontecendo pela inspiração que tiveram de você. Que legal. Então, você vê que outras empresas são construídas a partir disso. Então, já temos aqui um grande aprendizado do mundo do empreendedorismo, que é ter resiliência, ter coragem, porque o risco está envolvido no empreendedorismo, mas principalmente ter propósito. Então, hoje... Saiba a sua única coisa. Tem um livro muito bom que chama Única Coisa. Muda a vida quem lê esse livro. E é um questionamento que mudou muito o meu mindset de empreendedorismo também. Porque quando eu me vi empreendendo, porque acontece, né? A gente não programa empreender. De repente, a gente se vê empreendedor. Mas o médico é um empreendedor, né? Ele acaba... Isso. Ele é um CNPJ. Quando ele se formou, é um CNPJ. Exato. E quando ele se vê nesse ecossistema de gestão, de empreendedorismo, de negócio, muitas vezes ele esquece de pensar no propósito. Exato. Por que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? E eu acho que vem aí um grande aprendizado que você nos trouxe brilhantemente, que é: tenha em mente a sua única coisa. Exato. Seu propósito. E aí a resiliência começa a ser o nosso alicerce. Difíceis, muitos momentos difíceis. E se você não sabe a sua única coisa, você se desvia, é fácil. É fácil você desviar,
É fácil você escolher outro caminho e daí depois se frustrar, mas não acontece comigo, eu não tô conseguindo avançar. Mas aí você tá ouvindo os cachorros latindo, você não tá indo em direção ao seu objetivo. Você ouve aqui, ouve ali, e daí se auto-sabota, porque você não chega lá no seu objetivo. E eu sempre falo que empreender é se apaixonar pelo processo. Se apaixone pelo processo, não é só pelo resultado. Se apaixone por esse processo, Viva porque daí o processo. resultado ele vai vir. Mas apaixone-se pela essa caminhada, porque a vida é a caminhada. Imagina se a gente já conseguisse tudo que a gente quisesse. Exato. Então, Exato. é realmente isso. Quando a gente chegou e viu que essa dor já estava sanada, chegou a hora de vender. E foi uma grande oportunidade da gente ter aí um budget para a gente criar algo novo, né? Que foi uma outra dor que a gente viu no mercado. E você já tinha visto essa dor ou foi a partir desse momento de, bom, já atingi este objetivo, né? Criei o valor e agora vou desenvolver um novo projeto, ou você já, a mente visionária já estava de olho no mercado? Como é que foi Já esse estava de processo? olho, já estava de olho. Já estava Eu já estava percebendo que eu não conseguia ter médicos qualificados ali na região. E eu já estava percebendo também que os médicos, eles tinham que sair dali para estudar fora. Então, eles tinham que ir para São Paulo, eles tinham que ir para o Rio de Janeiro, eles tinham que ir para fazer cadáver lab em Miami, eles tinham que ir para qualquer lugar, menos ficar ali em Santa Catarina. Então, tava sedento mesmo, assim, sabe? Tava precisando realmente de um mercado educacional com muita ciência em Santa Catarina. E foi aí que nós vimos esse mercado e eu tinha um amigo que era presidente da Uniavan, que é o centro universitário, só que lá não tinha nada voltado à medicina, tinha uma universidade que é a Univale, lá em Itajaí, você deve conhecer, já ouviu falar? Sim, já fui. E só tinha isso para médico lá. Eu falei, não, a gente tem que abrir a empresa de pós-graduação para médicos. E veio e surgiu a M-Doctors. M_Doctors, que é uma empresa educacional para médicos que acabaram de se formar na área de medicina de emergência, intensivismo, psiquiatria. E a gente fez o primeiro, então nós fomos muito primeiro em várias coisas, mas de fato é a verdade, né? Eu tenho que falar isso para ressaltar realmente todo o nosso pioneirismo nisso. A gente foi o primeiro Centro America Heart Association de Santa Catarina. Até hoje nós somos os únicos. Olha só. Então a gente treina todo mundo ali, desde o médico super especialista até o leigo, a manobras de reanimação cardiopulmonar chancelados pela Academia Americana. Uau! Ou seja, Hoje de fato, o propósito de salvar vidas... Salvar vidas. É esse aí. É realmente... Se consolidando. Elevou o nível da educação do médico, ele ficou melhor, ele salvou mais vidas no plantão, E que é a hora que mais Meu precisa Deus. do paciente. Né? O Perfeito. paciente, ele mais precisa de você. E, de fato, um raciocínio clínico rápido, Exato. ação rápida, Um demanda time um rápido. bom treinamento. Um bom treinamento. E, realmente, o acesso a bons treinamentos não era facilitado. Não era facilitado. E a gente faz a CLS lá, a BLS, a gente faz todos salva corações para a população leiga mesmo, se acontecer qualquer questão de uma intercorrência do seu lado, como conduzir isso. E essa empresa ela já vem há bastante tempo, desde 2018, dentro do centro universitário da Uniavan. E a gente já treinou aí milhares de médicos nessa jornada, do médico recém-formado, que está ali precisando realmente de um direcionamento, de uma mão. Então, a gente tem curso de intubação, a gente de acesso venoso, e enfim, é muita coisa ali envolvida. Incrível. Que legal. E quando você fala, né, que você identificou a dor de precisar fazer centros de especialização, clínicas de especialização, hoje você, como uma empresária que tem centros educacionais, o que muda do médico de antes para o médico de agora? Em termos de visão, em termos de negócio e em termos do educacional mesmo. Ah, maravilhoso. Antigamente, o médico ele estava com jogo ganho. Só de ser médico já existia uma grande potencialidade dele ter o seu emprego, a sua estabilidade. Enfim,
ele tinha o jogo ganho do lado dele. Infelizmente, acredito, ou felizmente para muitas pessoas, porque não existe crescimento na zona de conforto. Exatamente. Então tá fazendo o médico se reinventar, e eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso quem vai surfar essa outra onda, assim, já tá... Porque vai existir aqueles médicos do topo e o médico que é o básico. Né? Esse intermediário aqui vai sair, teve uma invasão de não médicos, aí a gente tem que discutir outras coisas. Mas o médico de antigamente se preocupava muito só com a técnica. E a gente que sabe que hoje a técnica ela é pré-requisito. Você tem que ser bom naquilo que é o seu ofício. Então você treina para aquilo, você é um médico. Mas, como no Lapidário a gente já colocou em várias disciplinas e a gente tem vários cursos sobre essa outra vertente do médico, que é o médico do futuro que a gente fala, do presente e do futuro, que é o médico que sabe se comunicar de uma forma assertiva, não violenta. Então a gente tem o Speakers of the Future, que é um evento e um treinamento para o médico se comunicar, oratória, posicionamento digital e offline. Então, quando a gente fala de comunicação no palco, como você se porta, então tem um ator que treina esses médicos no palco, porque tem toda uma técnica para você fazer isso. Como que você faz rapport com o seu paciente também, isso é muito importante. Então, todas essas vertentes 360 graus da comunicação, a gente trabalha nesse curso. Perfeito. A gente tem também um voltado, que são todas essas outras partes que o médico tem que ter hoje em dia, que é de vendas. Todo médico, ele é um CNPJ e ele precisa vender. E vendas começa dentro do consultório dele. E desmistificar isso, que venda é uma coisa ruim. E isso é difícil, eu como médico falo, demais. Quando a gente se vê com o CNPJ e vendo que, não, mas eu não posso associar o meu trabalho à venda, porque não é ético. E aí a gente começa a ver que, na verdade, se não houver venda, não há CNPJ. Exato. E se não é CNPJ, e não há o meu propósito. Isso. E a gente nasceu vendendo, né, gente? A nossa primeira profissão não tem jeito. Mas o médico ele precisa de um guia, assim, um tutorial. Vamos lá, primeiro a venda. A venda não é algo ruim, ela vai otimizar. É você entregar um sonho na vida daquele paciente. A venda é você proporcionar uma toxina botulínica para aquele paciente, vai melhorar a autoestima dele. Então, a venda, você está transformando a vida dele. Você está melhorando a autoestima. A venda é sobre isso. Você vai entregar algo que aquela pessoa precisa. É uma troca. Exato. Seu pai e sua mãe você veio de uma venda, porque eles se venderam um pro outro. Então a gente tá se vendendo o tempo todo, é só desmistificar e cair isso por terra. Literalmente desmistificar e treinar a mente para entender que sim, ter um CNPJ é igual a saber vender. Saber vender. Arte de saber vender. E saber se comunicar, né? Então, muito dentro desse assunto de realmente, né, a classe médica vem mudando drasticamente. Hoje o médico ele não pode apenas ser tecnicamente bom. Isso. Né? Ele tem que saber comunicar, ser assertivo com o seu paciente, saber passar a palavra certa, mas ao mesmo tempo ter um intelecto bem desenvolvido e científico por trás. Também. Escutativa. Entender. Acho que hoje a gente vem numa era muito de conexão com as pessoas, né? E vende mais quem ouve mais. Sim. Isso é um fato. Concordo total. Vende mais quem ouve mais, porque às vezes não é o que você está querendo mudar no outro, é o que o incomoda. Então, ouve, entende o que é a queixa dele e trabalha na resolução dessa dor. Porque imagina, ele vai ficar fiel a você. Exato. Você sabe exatamente, resolve o problema dele, não é sobre você. E é na escutativa, que é uma forma de comunicação. Sim. A escutativa é uma forma de comunicação, senão a gente pode virar um AI, uma inteligência artificial. Indica o que há necessário, o que você acredita que é, mas é verdade. As pessoas ficam com tanto medo das inteligências artificiais, mas a gente vê no dia a dia as pessoas se comportando como tal. Então, o que não vai nos substituir? A humanização. E é isso que a gente treina também dentro do Lapidário. Fora isso, a gente tem um MBA de Marketing, Empreendedorismo e Gestão para médicos. Então, a gente traz grandes nomes. A gente tem a Roberta Carbonari, que é a mulher do Paulo Musi. Ela desenvolveu toda a clínica dele, ela fez toda a parte empreendedora, toda a parte de gestão. Ela traz todo o know-how, o repertório, o background dela de anos aí. Ela também foi uma grande executiva aí da FedEx. E ela traz toda essa visão para
alavancar a clínica mesmo desse médico. Então a gente olha desde a parte financeira, contábil, tudo, todas as esferas, para elevar realmente aquele médico num patamar muito maior, de se olhar como empresário. De se olhar primeiro como um empreendedor, que é que se você tem uma clínica, você abriu algo, mas até que ponto você não tem que ser também empresário. E para você ser empresário, você vai ter que saber sobre governança corporativa, você vai ter que ter um gestor para comandar aquilo, você vai ter que saber delegar e deletar algumas coisas. Então, tudo isso a gente tem muito latente dentro de nós, que isso que fortalece o médico do futuro. Esse médico mais... Treinamento 360 do que nós médicos, literalmente, né? Vamos ser sinceros, a gente não sai da faculdade sabendo. Jamais. Fazer empreendedorismo, gestão, né? Não tem. É muita atividade. Tecnicamente, o médico, ele aprende muito. Ele é um ser aí, que eu falo que realmente é um compêndio de tantos estudos, ainda mais depois. Não para de estudar nunca. Não para. E a gestão é uma nova formação. É uma nova formação. Porque é outra função. O marketing é uma nova formação para vocês. Também. Eu brinco que quarta-feira é meu dia de gestão, eu coloco a minha camiseta, a minha calça, e é outra caixinha. É outra caixinha. Isso. Desligou ele. Claro, tem que ter a conexão, o vínculo, né? Mas literalmente é uma outra persona que se desenvolveu a partir de treinamento. Exato. E ter essa consciência é muito boa. É muito boa essa consciência que você tem. Porque muitas vezes que eu vejo também que esse médico do passado é que ele achava que ele conseguia fazer tudo. E a gente tem que saber que a gente tem que sentar na cadeira de aprendiz. Isso é importante. E como você falou realmente, assim, a gente é outra caixinha. Gestão tem muita coisa para aprender. Marketing tem inúmeras disciplinas, tem vários tipos de marketing, não é só o marketing digital que se vê hoje. Saber da sua persona, qual é a comunicação, o seu posicionamento, a sua estratégia de marketing, aonde você quer chegar com aquilo para atingir o seu público certo. Tem que estudar. Desenvolvimento qual que é o seu storytelling? Qual história você quer contar para o mundo? E tudo isso conectado com o seu propósito. Exatamente. Então, parte do desenvolvimento pessoal, de entender o seu Qual propósito... é essa única coisa? Essa única coisa. E a partir daí, desenvolver todas essas ferramentas que fazem do médico se tornar, aí sim, um empreendedor. E hoje o Instituto Lapidari é uma referência para esse médico. Acredito que sim. Com certeza é uma referência para esse médico. Estamos com certeza na luta para que, com muita ciência, porque é a nossa base, daí eu falo que é o pré-requisito tecnicamente, então a gente traz o que o médico precisa, porque o Instituto Lapidari, ele nasceu com a visão do Instituto da Face. Então a gente nasceu com realmente pós-graduações para que o médico da área de cosmetria, cirurgia plástica, dermatologia estética, fosse para a área e fosse treinar no maior centro de treinamento da América Latina para face. Hoje a gente já foi pro corpo como um todo, né? Mas o nosso pontapé, o nosso core business inicial em 2019, a gente tem aí 5 anos e a gente teve um crescimento exponencial nessa área, começou como o Instituto da Face. E a gente trouxe o que é de melhor para o médico, que é a ciência, a cadeira de ciência, a gente trouxe a cadeira de anatomia. Então, a gente que trouxe a tecnologia Fresh Frozen Specimen, que é o cadáver fresco, que se usa para variações anatômicas, estudo realmente da dissecção disso. Porque o médico, para mim, tem que fazer todos os anos um curso para dissecar, para entender veias, artérias, olhar, manusear, ter mão. E a gente tem a parte de clínica. Então, é uma visão 360 graus. Então, você aprende teoria, você aprende através de live injections, você vê um grande mentor fazendo, como a gente viu na prática, o ultrassom microfocado. O Ultramed MPT. Maravilhoso. E a gente tem a anatomia e tem depois de tudo, de toda a apresentação, de toda a dedicação, de todo aprendizado, a gente fecha com o paciente modelo. Então, na clínica de pacientes, a gente tem o hands-on, que a gente fala que é a nossa grande oportunidade desse médico, monitorado por grandes preceptores, treinar de fato o que ele quer aprender no dia a dia.
E, Flávia, uma curiosidade, porque eu tenho Sim. certeza que muitos médicos, ou então até estudantes de medicina que são apaixonados pela área da cosmetria e querem se especializar nela, como funciona a estruturação do curso, assim? Quando o profissional médico decide procurar pela graduação, quero me tornar um médico especialista em cosmetria pelo Instituto Lapidari. Como é o cronograma, como funciona, assim, Legal. o curso? A gente tem alguns cursos direcionados para cosmetria da face. Então, eu tenho o primeiro curso, que foi nosso carro-chefe, que é cosmetria e laser. Essa pós-graduação, ela é uma pós-graduação lato sensu, 360 graus, durante 12 meses, híbrido. Então, a cada 2 meses, você vai ao Lapidari e passa 3 dias conosco. No primeiro dia, são live injections, que a gente faz o dia inteiro. Então, a gente percorre toxina botulínica, preenchedores, fios, bioestimuladores, lasers, gestão, a gente coloca uma disciplina disso também, regenerativa, um pouquinho, né? Porque a pós não é sobre isso. A gente tem uma outra que é mais voltada para Universo à parte. Universo à parte, porque é muita coisa para aprender também. Essa pós que a gente começou, que foi que nasceu o Lapidari, ela é para médico que já tem uma certa habilidade, que já faz procedimento. No começo era para médicos dermatologistas. E depois ele foi migrando, porque a gente viu que o mercado já tinha muitos médicos que já faziam cosmetria no dia a dia, tinham feito pós-graduação, mas não tinha sido tão... não tinha visto de uma forma global e queria fazer algo mais, eu queria parar. Até porque a gente não para. Não isso. para. Sim. Então, essa pós-graduação, ela veio para esse médico que já tem uma certa experiência. Então, ali ninguém chega cru. Lá já é mais para você refinar o seu. Então, a gente tem pontos avançados, o assessment a gente valoriza muito, a gente não faz muitos procedimentos, a gente faz realmente e preconiza um raciocínio clínico, porque é isso que te diferencia no mercado. Qual é esse médico? O que ele vai me entregar? Como que ele vai gerenciar o meu envelhecimento, de fato? Ele não vai me fazer um avatar. Então, a gente preconiza muito isso lá dentro, para todo mundo sair com a mesma cara. Então, a gente quer trabalhar o pensamento do médico. Que cada um tem que ter o seu pensamento. Então, a gente traz vários médicos diferentes, condutas, tudo muito baseado em ciência, né? Medicina baseada em ciência. Nós temos mais 2 pós voltadas para estética e cosmetria. A gente tem medicina estética e regenerativa, que é essa pós-graduação que é para quem não tem nenhum conhecimento. Então, ele começa conosco, tem um conteúdo online, todas as semanas a gente tem aulas online, ao vivo, a gente tem um conteúdo gravado dessa plataforma, dentro da plataforma para essa pessoa, para esse médico estudar e não vir tão cru. E é hands-on em todos os módulos. Então, ele treina à mão mesmo todos os módulos que ele vem a cada 2 meses também. Tá? E a gente tem o The Face Design, que a nossa coordenadora está aqui hoje, que é a Virgínia Amaral, que é a primeira pós-graduação, gente, do mundo em anatomia e procedimentos estéticos injetáveis e ultrassom dermatológico. Então, a gente uniu complicações. Quando você usa ultrassom dermatológico, você previne complicações. Muito. Você mapeia a face ou até aquele paciente que chega e fala que nunca fez procedimento nenhum e você descobre um PMMA, alguma coisa assim. Então, para você saber realmente, de fato, o ultrassom é muito importante. Muito. Então, você evita complicações ou você realmente... Otimiza o tratamento. Isso, total. Você é um olho a mais para você. É um olho no médico. E depois que começa a usar a ultrassonografia dermatológica para procedimento estético, é um caminho sem volta. Né? É muito bom. Nós apresentamos nesse ano no Incas Américas o Ptolomeu, radiofrequência microolhada robótica, assistida por ultrassonografia dermatológica prévia e posterior ao procedimento, comprovando inclusive o resultado e identificando a importância da ultrassonografia dermatológica para a segurança do tratamento. Segurança. Porque nós conseguimos mapear literalmente a variação anatômica está aí. A anatomia não é sempre igual em todas as pessoas, então a gente consegue realmente mapear e fazer procedimentos muito mais com resultado otimizado e muito mais seguros. Seguros. Acho que a palavra é segurança. Segurança. É isso que você fala. E ser pioneira nisso diferencia muito hoje no mercado, né? Você ter um ultrassom de face. E quando nasceu essa pós? Essa pós nasceu, a gente já está indo para a 4ª turma. Nasceu em 2021, essa pós. Então, a gente tem
Nos módulos, nos encontros presenciais, a gente tem ultrassom, a gente tem anatomia um dia inteiro em cadáver fresco, a gente tem um dia em live injection, um dia em hands-on, e a gente prevalece muita ciência. Então, essa pós, ela vai sair um livro de ultrassonografia, a gente está para lançar agora. Uau! Vai ser um livro maravilhoso da Fernanda Cavalieri, não sei se você... que é a musa do ultrassom, ela que trouxe o ultrassom, então ela é uma das autoras. A Virgínia Amaral, que é a nossa coordenadora também. E a gente está muito feliz, porque foram aí 3 anos de desenvolvimento de um livro robusto que vai elevar aí o nível do conhecimento do médico de forma extraordinária. É algo muito legal para o Brasil, porque isso vai para o mundo. Não, disruptivo. Isso é maravilhoso, é a palavra. com certeza. Mas sabe o que eu acho mais lindo dessa história? E te ouvindo falar, me veio assim a reflexão de que como até mesmo esse livro, esse lançamento, a coordenação dessa pós-graduação vai de encontro à tua única coisa. A única coisa. Ao teu propósito, com que certeza, é salvar vidas. Salvar vidas. E é isso, é sobre salvar vidas através de procedimentos estéticos. A gente salva vidas. Tem tanta gente que acha que é pouca coisa. Outro dia eu estava ouvindo uma senhora, ela estava chorando muito, ela chegou para uma outra pessoa e começou a chorar. Ela tinha mais de 50 anos e ela nunca tinha feito nada de procedimento estético. E essa chefe dela falou assim, nossa, eu estou muito preocupada com você, eu vou te pagar uma terapia, para você fazer uma terapia, para você ir para psicóloga, para você tratar, porque você não está bem. Quando ela voltou no outro dia, ela falou para a chefe dela, olha, eu não quero terapia, eu quero um procedimento estético. Olha! Porque é isso que vai me melhorar. Olha só o pensamento. Porque o que é valor para um, não é valor para outro. Então, o que está no outro que vai melhorar? Olha como a gente salva uma vida através de procedimentos estéticos. Uma rinoplastia que você faz, que melhora aquele nariz de uma pessoa que teve um trauma, sofreu um bullying a vida inteira. Imagina na cabeça dessa pessoa. Então, a gente está elevando o nível da educação do médico para salvar vidas. Nas empresas, nos institutos, é esse o nosso foco, assim, sabe? Muito mais que qualquer retorno, é o retorno de ver os médicos saindo do lapidário emocionados, de fato. E a assinatura de todos os nossos professores com eles, porque cada face, cada procedimento que eles fazem, eles levam a assinatura do lapidário, levam a assinatura dos experts, dos professores que se dedicaram ali. Então, isso é muito gratificante para nós. Extremamente, porque quando o paciente chega para nós com uma dor estética, ele entrega a sua vulnerabilidade nas nossas mãos e com ela nós temos o dom de elevar aquele paciente a outro patamar de autoconfiança, de autoestima, de bem-estar, de saúde, porque é sobre saúde também. É sobre saúde. Então, quando nós vemos a nossa profissão, que é lidar com estética, com esse propósito, de se conectar, de ter esse ouvido aguçado, de saber escutar aquele paciente, e a partir daí, usar todo o nosso conhecimento, a nossa base, a nossa técnica, para entregar para ele esse outro nível, Exato. a gente transforma a vida. E muitas vezes a gente salva a vida também. Salva, com certeza. E Com certeza. Esse salvar vidas, esse transformar vidas, ele muitas vezes, né, como a Flávia mostra pra gente, ele precisa ser lapidado. Muitas vezes o médico tem o dom, mas ele precisa do direcionamento e de uma lapidação para ele conseguir chegar num viés 360. E a Flávia, ela é tão detalhista e tão determinada naquilo que ela faz, que ela trouxe hoje para a fábrica da Medical Sun os coordenadores do Lapidari, para que eles entendam, para que eles tenham a vivência do que é uma empresa de inovação tecnológica. Então, hoje, os coordenadores eles puderam ver todo o processo fabril das tecnologias da Medical Sun. Eles conseguiram entender que um ecossistema, né, robusto como a Medical Sun não vai oferecer só um equipamento, assim como o médico não vai oferecer só o resultado da queixa. Então, os ecossistemas são montados para servir e entregar soluções a outros ecossistemas. Então,
é muito legal ter você aqui com a gente, trazendo o teu grupo para eles terem um olhar muito além do ver o equipamento pronto, né? O que tem por trás desse equipamento e o que a gente consegue mostrar além do equipamento quando a gente conhece um ecossistema como esse. É isso que fortalece a marca também. Porque tem uma história por trás. O Mauro, pai, tá ali, estar ali conversando com as coordenadoras. Então, assim, sempre que o Rafa veio conversando com a gente, enfim, não é sobre só deixar uma tecnologia dentro de um espaço de treinamento. É muito mais que isso. É criar e entender que isso tem uma história por trás. É mostrar realmente a marca, né? E isso fortalece essa conexão. Sim. A gente está falando de conexão. Marcas contam histórias. Isso. Especialmente Pessoas conexões contam histórias. com Compram propósitos. histórias. Com propósito. Né? Como a Medical Sun tem o propósito Tem. de transformar e mudar vidas e salvar vidas, o Instituto Lapidary traz esse mesmo conceito. Então, essa sinergia, Ela acontece. ela acontece. Cria um ecossistema tão gostoso como a gente teve aqui hoje, de compartilhar conhecimento, de conhecer novos profissionais, de trocar ideias. Foi um dia tão leve. Como foi o tour pela fábrica? Conta um pouquinho pra gente o que achou de todos esses processos. Não imaginava. É acima do que a gente imagina da produção de um Eu equipamento? não imaginava que era tão grande, que existe um estoque tão valoroso, que é uma fábrica brasileira, desde 1994 aí, e a história da família também como um todo, nessa inovação tecnológica, e tudo muito guiado por uma espiritualidade. Eu achei fenomenal, assim, acho que tudo é abençoado aqui dentro. Falando assim de uma forma, o que eu senti. Senti em casa que existe uma conexão, que os coordenadores, eu fui uma guia desses coordenadores, e eu quero cada vez mais que isso aconteça para eles, para que eles levem as melhores tecnologias ali para dentro. Então foi incrível, assim, eu achei realmente um momento muito forte, um momento de muita conexão, e saber da história da Medical Sun realmente conectou muito mais com a gente. Eu agradeço demais a oportunidade. A gente que agradece. E o legal disso é que os próprios médicos agora conseguem passar a informação de determinada tecnologia de forma correta e com um viés diferente do que é um investimento numa tecnologia, né? Porque depois que você vê a funcionalidade de um ecossistema, e você fala, eu realmente estou fazendo um investimento muito assertivo, porque eu conheço o ecossistema, porque eu sei como ele funciona. E você falou uma coisa muito legal ali no palco, que é, a gente tem muitas tecnologias, mas nenhuma tem um atendimento tão rápido. Se acontecer qualquer coisa com alguma tecnologia sua dentro da Medical Sun, a gente vai conseguir dar um suporte. Sim. E hoje a gente vê, né, assim, no dia a dia, o quão isso é importante. Porque a máquina parada dinheiro na mesa, é um elefante branco ali. E você não investe em uma tecnologia para ela ficar parada. E vocês estão próximos, vocês estão oferecendo, vocês estão trabalhando a questão educacional disso, né? É isso que é a diferença, assim, o suporte. Hoje são mais de 60 pontos de assistência técnica e para as tecnologias de Nossa. alta gama, se ela tem alguma questão de funcionalidade a ser resolvida. A gente tem assistência técnica que vai até o espaço, a clínica do médico, para resolver o problema. E isso tudo, assim como ela mencionou, são pensadas nas resoluções das dores do dia a dia de cada um. A escutativa e trabalhar para solucionar. E eu falei muito pro Rafa que a gente tem que começar a desenvolver projetos juntos. Com certeza. De trabalhos científicos dentro do Lapidary. Olha só. Numa jornada aí de 12 meses, acompanhando os pacientes, usando as tecnologias para que a gente publique artigos. Ou seja, a mente visionária continua em ação. Eu já estava ali falando isso pro Rafa. Falei, não, a gente tem que publicar artigos científicos. A gente tem que fazer trabalho científico. A gente tem que fazer pesquisa. Exatamente. Isso. Se a gente fizer pesquisa, vai mudar o jogo. Não, o Mauro não está nesse podcast, mas a gente já está dizendo que vai acontecer, Isso, tá? fale. Vamos fazer. Isso. Vamos. Fale com o Mauro. Somos parceiros. Manda esse recado para ele. Ele já por favor. topou, viu? Ele já topou. Fique Com certeza. tranquila. E, gente, eu ficaria aqui conversando. Horas e dias. É gostoso. Nossa,
Eu tô Eu realmente... quero vir um dia pra te entrevistar e entrevistar você Já também. Olha! pensou? Ah, não, eu faço convite pra vocês irem no Lapidari, em São Paulo, que a gente também tem uma Olha, sala muito de bom. podcast lá. Olha E eu aí. faço questão de entrevistar vocês dois. Com Entrevistar certeza. não, trocar uma ideia. Com nós certeza, vamos esse é um bater um aqui. papo bate-papo bom. Bate-papo, gostoso. é. E assim, Flávia, de coração, eu vou com toda a minha genuinidade, porque foi maravilhoso te ouvir. Obrigada. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também, você hoje entregou algo que é a coisa mais linda, que eu tenho certeza que você transformou vidas. Então, em nome de todo o grupo Medical Sun, eu agradeço a tua visita, o teu tempo, a tua palavra, a tua expertise, porque com certeza aqui teu propósito se fez presente e a gente tá muito feliz de estar contigo nessa. Me Isso arrepiou, mesmo. obrigada. Obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada por liderar com o silêncio, por ter a escuta ativa e por proporcionar para o Brasil uma transformação de mentalidade médica que salva vidas. Obrigada. Nossa, obrigada mesmo. E se você gostou do nosso podcast, faz o seguinte, aperta o botão de compartilhar agora com todo mundo que precisa conhecer essa preciosidade, essa businesswoman e também o Instituto Lapidari. E no próximo podcast, mais um convidado super especial, porque a Medical Sun conecta pessoas extraordinárias. Até mais. Medical Business Cast. Até o próximo episódio. Tchau. Olha